Olá pessoal, meu nome é Sidney Menezes e eu gostaria de compartilhar com você a Bíblia Sagrada como Palavra de Deus. A Bíblia, ela é a Palavra de Deus. E antes, você se inscreva, curta, comente, compartilhe, para que a gente possa estar fazendo com que essa mensagem chegue a mais pessoas que têm dúvidas acerca de a Bíblia contém, qual a mensagem que está contida nela. Se você ainda não viu o vídeo anterior em que eu falo sobre os 7 motivos para ler a Bíblia Sagrada, ali eu já falo abertamente em um vídeo bem breve que a Bíblia ela é importante e por que ela é importante. Mas nesse vídeo eu estarei falando acerca da Bíblia como a Palavra de Deus, essas diferenças em a Bíblia é a Palavra de Deus, a Bíblia contém a Palavra de Deus. Eu gostaria que você acompanhasse, colocasse as suas dúvidas que eu vou estar respondendo e vamos crescer juntos, ok? Nós temos visto alguns vídeos na internet, o pastor Vitor Azevedo, pastor da Igreja do Amor, ele fez alguns comentários infelizes sobre a Palavra de Deus, porém ele já se retratou. Então se você ainda não pôde ver, eu te convido a entrar no canal dele, a verificar, ele se retratou e é nobre da parte dele, porque ele é um pastor, já é uma pessoa que está na mídia e ele demonstrou sinceramente que ele estava errado. Ele percebeu que muitas das falas dele não foi compatível e ele se retratou com a igreja, ele se retratou com as pessoas. Como ele veio a público, seria muito arrogante da parte dele ou de qualquer outro líder religioso, e tem muitos líderes religiosos que falam abertamente sobre coisas que a Bíblia não diz, que fala abertamente de assuntos que a Bíblia não tem como verdade e eles assumem isso como verdade. Então que você possa examinar, que você possa entender, se aprofundar no texto bíblico para que você não possa ser enganado. Não quer dizer que nós não cometamos erros. Nós, na leitura, no aprendizado, no crescimento, sim, somos passíveis de erro. Mas o maior erro é aquele que nunca quer acertar. Ou seja, o maior burro é aquele que nunca quer acertar. É aquele que insiste no erro. Então que eu, você, os cristãos, não possam continuar insistindo em erros. E um deles é esse. A Bíblia é a palavra de Deus? Bem, esse é um tema que percorreu séculos, que percorreu a história. Esse não é um assunto novo. Então, já de agora eu quero te adiantar. Isso é um assunto para muitos e muitos vídeos. Se você não pôde estudar e saber o processo de canonicidade, a formação do cânon, se você não conhece essas histórias, que você possa ficar ligado aqui no canal, porque eu sempre vou estar compartilhando de algo acerca desses assuntos e você possa pesquisar. Por quê? A Bíblia, o seu processo de formação, ele não é um processo simples. Você vai entender que a Bíblia levou 1500 anos para ser compilado nesse formato que nós temos, ou seja, ela não caiu de maneira mágica na terra, ela não caiu na cabeça de uma pessoa, nada disso. Então nós precisamos entender como que aconteceu, para que nós possamos de verdade extrair e afirmar que ela é a palavra de Deus. Porque se eu não consigo entender na história o processo que houve para que essa Bíblia hoje chegasse até a mim e até a você, eu jamais serei capaz de dizer que ela é ou que ela contém a palavra de Deus. Bem, a Bíblia é a palavra de Deus porque ela é inerrante, ela é infalível, ela é confiável, ela é autoritativa. Quando nós temos esses termos diante de nós, começamos a entender por que a Bíblia ela é a palavra de Deus. Quando nós falamos que ela é inerrante, nós estamos dizendo que nesse processo de formação da Bíblia, do cânon, que é o cânon, na realidade é uma vara de medir. Então, quando a Bíblia ela foi compilada, nesse formato de 66 livros, lá na época de Constantino, existiam muitos textos apócrifos, existiam muitas heresias e vinha pervertendo aquilo que era sagrado. O que aconteceu? O concílio, a igreja, que já estava se aliando
a Constantino, resolveu ir para um debate público, aonde eles conseguiram levar para todos esses 66 livros como inspirados. E esse processo de inspiração não é um processo de psicografia. Não é que Deus ele possui o homem na sua natureza e começa ali a escrever. Não é isso. O processo de inspiração significa que Deus ele habilita, ele capacita o homem para que ele possa, no seu tempo, declarar aquelas realidades. Ora, se nós olhamos para o texto do Antigo Testamento, você vai ver ali a descrição de muitas coisas que hoje, para mim e você entender, é muito difícil. Por exemplo, falar acerca de alguns animais, falar acerca de algumas plantas, falar de maneira figurada, ou seja, segundo os costumes, os rituais, circuncisão. Que isso, circuncisão? Então, são processos que, se você não entender a cultura do povo, se você não entender a história do povo, a canonicidade, ela não faz o menor sentido para você. Então, quando nós falamos que ela é inerrante, significa que Deus inspirou esses homens. Foram 40 homens inspirados por Deus que falaram acerca de diversos assuntos, mas com um único centro, que é Deus, que é o Senhor Jesus, que é o Espírito Santo, que é a palavra do reino, o Evangelho. Então, você vai entender que quando a palavra de Deus diz, lá em 2 Timóteo 3,16, toda a palavra ela é divinamente inspirada, hábil para redarguir, para corrigir, para ensinar. Nós vemos que esse processo de inspiração da palavra de Deus, ela não acontece de maneira linear, ela não acontece de maneira uniforme, ela acontece de formas distintas para cada tempo, para cada autor, porque Moisés ele estava em um tempo muito diferente, por exemplo, do apóstolo Paulo. Então ele vai declarar verdades que para o tempo de Paulo era um outro conceito filosófico, era um outro conceito, porém a essência da palavra ela é inerrante. Significa que Deus ele não erra. Deus ele não erra em escolher esses homens. Deus ele não erra nas palavras que vão entrar aqui. Deus ele não erra nem sequer na história preservar essa Bíblia Sagrada. Talvez para você não ficou muito claro que ela é inerrante, porque talvez você pense que a história, que a ciência, ou que a arqueologia, porém, hoje, independente de todas essas áreas, inclusive com essas áreas, nós temos documentos de sobra para declarar que a Bíblia ela é inerrante. Por quê? Quando você entende que diante dos textos mais antigos, como o de Sócrates, Platão, Aristóteles, quando você pega esses textos que são também bem antigos, você vai ver que a quantidade de cópias que a história entende que esses homens existiram, que a história é real, e a Bíblia ela tem muito mais cópias, muito mais confiáveis do que esses outros livros. Então, entenda que toda e qualquer literatura, ela não é prática para você levar para um laboratório e você experimentar ela. Então, quando nós falamos da Bíblia Sagrada, nós temos que entender que aqui é uma literatura, que aqui é uma narrativa, que fala de aspectos históricos, geográficos. Hoje a arqueologia está aí, pronta, por diversas vezes, a nos ajudar a compreender com mais eficácia a Bíblia Sagrada. Dado que eu estava lendo na Bíblia, que é a estela de Teldã. Essa estela, ela bota ali, é a única descrição em pedra, uma das mais antigas que nós temos, falando acerca do rei Davi. Além do texto sagrado, está lá escrito numa pedra. Não tem como um homem apagar. O rei Davi ele existiu. Porém, a Bíblia, ela narra como que aconteceu. Agora, se de repente lá em 1 Reis, 2 Reis e 1 Crônicas, 2 Crônicas, às vezes existem dificuldades de interpretação. Porém, isso não é
suficiente para dizer que a Bíblia tem erro. Significa que talvez faltou uma informação em outra, talvez o autor ele não achou necessário colocar aquela informação. Então, toda e qualquer evidência histórica, arqueológica, geográfica, ela vem para dizer e declarar que a Bíblia ela é inerrante. Aqueles que dizem que não, eles provam. Nós temos hoje, graças a Deus, pessoas cristãs, intelectuais, cientistas, renomados, que têm preservado a sã doutrina. Então, que você possa declarar que essa Bíblia que você tem em suas mãos, ela é a palavra de Deus. Ela é infalível, ou seja, ela não falha. Se Deus prometeu, se Deus falou que iria cumprir, significa que Ele é fiel, Ele vela pela sua palavra. Então, entenda que a palavra de Deus, ela é infalível. Ela não cai com o tempo. Ela não passa por contextos políticos, econômicos ou interesses. Independente do que aconteça no cenário mundial, a palavra de Deus não passará. Essa palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é um texto confiável. A última evidência que nós temos, entre 1940 e 1950, eles descobriram os manuscritos que estavam nas cavernas de Qumran, em que cientistas puderam começar a fazer estudos minuciosos, porque eles estavam muito fragmentados e eles foram colocados um processo lento de interpretação, como se estivesse montando um quebra-cabeça. E acreditem, irmãos, ele não contradiz praticamente em nada a Bíblia que eu e você hoje temos em nossas mãos. É lógico que nós temos diferentes versões, porém a essência, o teor dessa palavra, só para que vocês possam ter noção, esse texto que eles descobriram na caverna, ele data cerca do 2º século antes de Cristo. Esse texto, eles conseguem ser mais antigos do que vários manuscritos dos próprios judeus. Então, acredite na palavra que Deus colocou em suas mãos. Acredite que essa é a palavra de Deus, em que, mesmo no processo histórico, científico, arqueológico, Deus tem preservado a sã doutrina. Então, é um texto em que eu e você, por fé, porque nós não andamos por vistas, por dados científicos ou etc. Nós andamos por fé. E por fé, não aquela fé irracional, mas a fé racional, nós entendemos que de Gênesis a Apocalipse foram os textos em que Deus permitiu. Quando nós falamos acerca de outros livros apócrifos ou livros deuterocanônicos, como tem na própria Bíblia Católica, nós estamos dizendo apenas que foram concílios, foram pessoas que resolveram compilar ou achar por bem permitir com que a Bíblia tivesse um número diferente da que nós temos hoje. O livro de Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, temos o livro de Eclesiástico e o livro de Baruque, ou seja, são 6 livros a mais. Na nossa nós temos 66, na deles nós vamos ter 72. Não existe um motivo aqui para dizer que esses livros eles são maiores ou menores, não. É no sentido de inspiração. Para eles, aqueles livros têm um valor histórico, são deuterocanônicos, eles têm valores para a história. Ou seja, o tempo em que na nossa Bíblia tem uma folha entre Malaquias e Mateus, significa ali um período de 400 anos, em que teve essa guerra dos Macabeus. Então ali a história deles continua, eles acham importante manter aquilo. Agora, são livros deuterocanônicos e não livros inspirados. Nós temos livros inspirados quando grandes colegiados eles se reúnem para dizer que livro A, B e C está dentro de uma linha em que é de melhor compreensão para a igreja. Por quê?
Os livros apócrifos, quando vocês leem alguns, vocês vão ver que não faz o menor sentido entrar nesse processo como um livro autoritativo. Porque o livro autoritativo, ele precisa ter em seu processo de formação alguns outros profetas, alguns outros personagens da Bíblia, o próprio Jesus falando acerca de determinados textos. Você vai perceber que Jesus ele fala acerca do Antigo Testamento, ele fala acerca da lei de Moisés, ele fala acerca das profecias de Isaías. Então, nós temos Jesus dando autoridade para que esses textos façam parte desses 66 livros. Porém, outros livros você vai perceber que não faz o menor sentido segundo a esse colegiado, que eles entendem que não é necessário. Então, os livros apócrifos, esses livros, eles são livros que muitas das vezes chega a ser bizarro no seu teor. Apesar de ter uma relevância e outra para dados e você poder entender melhor o tempo, ele não é suficiente para te fazer ter uma comunhão, uma compreensão de quem Deus é, de quem é Jesus. Eles não entram nessa linha de pensamento, nessa perspectiva em que a Bíblia ela traça, de Gênesis a Apocalipse. Então essa palavra ela é inerrante, ela é infalível, ela é confiável e ela é autoritativa. Dentre alguns assuntos que eu abordei com vocês até agora, eu sei que não é um processo fácil, é um processo que requer, se eu fosse fazer vídeo, eu teria que fazer um vídeo para cada aspecto desse, acerca da palavra de Deus, porque é um conteúdo muito grande, muito extenso, mas que vocês possam entender que grandes pessoas e pessoas de Deus têm buscado se ater aos fatos e preservar a palavra de Deus. O que fica difícil nós entendermos é os nomes. E agora eu gostaria de entrar num processo lógico, um processo de análise junto com vocês. Por quê? Quando as pessoas dizem que a Bíblia é a palavra de Deus, eles estão dizendo que essa palavra possui todos os aspectos que eu mencionei a você. Quando eles dizem que a Bíblia contém a palavra de Deus, significa que parte dela tem a palavra de Deus e outra parte tem palavra de homens e acaba se perdendo a essência e o poder que há nessa palavra. Que nós sabemos que essa palavra é uma palavra que se renova de geração em geração, é uma palavra viva, eficaz, é uma palavra que serve para todas as pessoas e em todos os tempos. Porém, muitas pessoas se levantam contra. Esse processo de abordagem, eu só estou dizendo no aspecto literal, ou seja, somente no aspecto da linguagem, eu não consigo muitas das vezes compreender por que o debate ele entra nessas proporções. Primeiro, porque contém e não contém é um processo de linguagem que está ligado à língua portuguesa, mas ainda à linguagem matemática. É um processo de lógica matemática. Então, quando as pessoas falam, muitas, inclusive teólogos e professores e pessoas que eu tenho visto falando, não entendem, não compreendem nada acerca do que é somente esse fato da palavra conter. Então, para deixar um pouquinho mais claro, eu gostaria de separar, primeiro, a palavra de Deus em linguagem falada e a linguagem escrita. Porque Deus ele falou na criação. Deus, antes mesmo de existir a Bíblia, ele já falava. Então a palavra de Deus falada, né, ela é poderosa. Nós vemos que lá no princípio o hebraico bara, ele aparece por 3 vezes, dando o processo de formação à terra, de formação do homem, de formação das espécies. Quando Deus fala acerca do bara, que é criação, ele dá ordem, ele, através da palavra, ele consegue trazer à existência as coisas que não existem. Então não é através da Bíblia, é através da palavra de Deus. Muitas pessoas não conseguem entender. A palavra de Deus, ela tem essa condição falada e ela tem a condição escrita. Por quê? Eu acredito que Deus continua falando comigo. Eu acredito que Deus continua falando com você. Eu acredito que Deus continua usando a igreja nesse tempo.
eu acredito que Deus ele continua falando a esse povo através da palavra de Deus. Mas nós não somos inspirados como esses homens foram. O processo diz que nós somos iluminados. Significa que o Espírito de Deus, ele nos capacita a lermos, entendermos, a pregarmos e a falarmos desse amor. É um processo diferente de inspiração. Mas, quanto a essa característica da palavra, contém e não contém, na linguagem matemática, eu vejo que não dá nem para entender o que as pessoas costumam dizer. Por quê? Se eu pego, por exemplo, um copo e coloco aqui, se eu digo que esse copo contém água, se eu digo que esse copo contém suco, se eu digo que esse copo contém café, eu estou dizendo que ele contém. Eu não estou dizendo que nele contém outra coisa. Não, nesse copo contém areia. Não, nesse copo aqui contém... Não, significa que tudo que tem naquele copo é o que eu coloquei naquele copo. Então, no português, significa possuir, significa que ali está presente. Então, no português, se eu digo que a Bíblia é a palavra de Deus e ela contém a palavra de Deus, eu também declaro que ela contém toda a palavra de Deus. Agora, de fato, na linguagem matemática, na compreensão lógica, e eu estudei um pouco de lógica matemática, dizer que ela contém a palavra de Deus significa que, em parte, ela não contém. Se eu digo que ela contém toda a palavra de Deus, aí eu estou dizendo que ela é a palavra de Deus. Então, basicamente, existem essas diferenças de nomenclatura, de interpretação e de linguagem, que está levando homens bons, homens de Deus, a cometerem suicídios teológicos. Então, eu gostaria de, com você, esclarecer melhor esse ponto de vista. É uma condição de nomenclatura, é uma linguagem que se adequa ao português, que se adequa à matemática. Então, quando eu digo que a Bíblia contém a palavra de Deus, eu digo sim, para o português uma coisa, para a matemática outra e para a linha teológica. Entende? Então, é difícil da gente conseguir aqui resolver esse conflito que já é histórico. O conflito teológico que existe nessa palavra contém é, de fato, dizer que nela existem palavras de homem. Existem palavras, existem erros. Então ela vai contra o nosso primeiro entendimento, que ela é inerrante, que ela é infalível, que ela é confiável, que ela é autoritativa. Então ela vai contra. Então nesse aspecto teológico, essa palavra contém deixa a desejar, de longe. Já no aspecto de fato da língua portuguesa ou no aspecto da linguagem matemática, fica também aí um parênteses que eu gostaria de deixar para que vocês refletissem. Porque para o português, para um bom entendedor, não muda. Agora, para a matemática, para a parte lógica, já muda algumas coisas. Agora, eu gostaria de pensar, será que todos os teólogos, será que todos os pastores, será que todos os líderes, eles estão preocupados de fato com a linguagem ou eles estão preocupados somente com essa briga teológica? O mais importante está aqui, é a palavra de Deus, que eu e você possamos meditar, entrar no texto e não se deixar levar, seja por heresias e seja por contendas, por brigas vazias que não vão produzir e nem agregar nada de bom para a igreja, nada de bom para o povo de Deus. Gostaria de deixar essa reflexão, essa mensagem para você. Se você gostou, compartilha, é só uma ideia. Se vocês querem que eu comente alguma coisa mais profundamente, deixa aí no comentário que eu vou estar fazendo novos vídeos, ok?